Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje é dia 13, sexta-feira, e as pessoas, algumas delas brincando, a maioria acreditando, tem um problema com essa data. Acham que é uma data que tem algo de assombroso, algo de especial, algo de perigoso, que contém uma boa dose do veneno do azar. Tudo bobagem. Tudo besteira, bobagem. Goze a sua sexta-feira como sempre, esqueça de história de sexta-feira 13, esqueça de 666, 777, maior, total e completa bobagem que acaba prejudicando algumas pessoas. Eu conheço algumas queridas pessoas que acreditam e deixam de fazer uma série de coisas perto já do dia 13. Então, bobagem, esquece, dia 13, sexta-feira. Olha, eu vou começar nosso jornal com uma notícia triste, mas que eu acho que a figura é importante e merece. É a morte de um bicampeão mundial de basquete, Amaury Passos. Está aqui, ó. É a Folha, né? Muita gente não conheceu o Amaury Passos. Ele era filho de um cabeleireiro argentino que era moda nos anos 50, o Antoine, que ia a todos os jogos do filho e tudo. A Amaury morreu ontem aos 89 anos. Então deixa eu ver como o que o Estado fala dele. Preciso nos arremessos, lenda do esporte, brilhou numa das maiores gerações do Brasil nas quadras e também imitou Michael Jordan. Por pouco o Brasil não perdeu o talento de Amaury Passos para nossos arquirrivais. Filho de argentinos, ele nasceu em São Paulo em 11 de dezembro de 1935. A família havia deixado o país no governo de Pedro Justo, caracterizado por fraudes nas eleições e corrupção. A seguir, com a doença da mãe, que morreu pouco depois, a família voltou a Buenos Aires, onde Amaury morou dos 5 aos 16 anos. Devo toda a minha formação à Argentina. Tenho profundas raízes lá, ele costumava dizer. Mas foi, veja, a figura dele, mas foi realmente um grande esportista, um grande ídolo de um momento de grande brilho do basquete brasileiro. Repouse em paz, Amaury Passos, que nós homenageamos hoje. Vamos ao noticiário. O presidente Lula foi submetido a um novo procedimento ontem, foi tudo muito bem. Agora disseram que o procedimento era esperado. Ele foi antecipado por uma vastíssima confusão de comunicação, né? Criou pânico. Primeiro, toda essa história da internação do Lula é rocambolesca sob o aspecto de comunicação, porque primeiro o Palácio negou que ele tivesse sido internado. Depois, talvez, devido à reação do próprio Lula, acabaram dizendo a verdade, mas a gente sempre fica em dúvida, inclusive com os boletins médicos, lembrando da história do presidente Tancredo Neves, onde houve uma empulhação, onde houve uma inverdade distribuída à população com anuência e, às vezes, até com a liderança dos médicos, por uma suposta conveniência política
de não levar o pânico à população, porque Tancredo já estava eleito de maneira indireta e iria assumir a presidência da República. O que os médicos mentiram naquele instante, o que os boletins médicos falaram a mais ou deixaram de falar, é uma coisa que a história registra. Ninguém foi punido, mas sobrou essa desconfiança. Que me perdoe o doutor Roberto Calil, que chefia a equipe que trata do Lula e seus companheiros, mas a verdade é essa. E o Planalto também teve um momento de dúvida, que escondeu a hospitalização, que escondeu a segunda intervenção ou não comunicou devidamente a segunda intervenção. Não era nada, segundo os médicos, de grave. O presidente Lula parece que já retirou o dreno e deve ter alta da área de emergência nas próximas horas. Vai para um quarto normal, né? Sai da área de emergência do hospital. Ao presidente Lula, os nossos votos de uma rápida recuperação. Os médicos dizem que ele pode voltar às atividades dele, mas tudo com moderação, devagarzinho no começo, sem realizar esforços físicos, etc, etc. Eu insisto ao presidente Lula os melhores votos de uma rápida recuperação. Vamos ao noticiário. Está aqui o Globo, isso com lista maior de exceções. Senado aprova regras da reforma tributária. Vai vendo o que o Congresso brasileiro está aprontando. E eu já vou dizer por quê. Em vez de olhar os interesses da população, grandes contingentes de deputados, de senadores, de parlamentares olham muito mais para as forças econômicas que eles representam, e algumas delas sem nenhuma relação com o bem-estar da população brasileira, e vão levando o caos, vão tentando beneficiar essas empresas, esses setores, etc, etc. Por exemplo, retiraram do tal imposto do pecado, que grava coisas que fazem mal para a saúde, coisas que eventualmente não são tão amadas, como as armas, que servem para matar, é evidente. Então você cria um preço, álcool, pinga, etc., você cria um preço maior para dar uma brecada nas vendas, para a população consumir menos. Não, tiraram as armas. Você acredita? Né? Baixaram as armas. E, na medida em que você baixa uma alíquota, a alíquota geral do IVA vai aumentando, vai aumentando. Você tem que... Falaram numa trava de 26,5%, não sei o que aconteceu com essa trava. Então, quer ver, a alíquota do IVA ultrapassa os 28%, com a desoneração de saneamento, que é bom desonerar, ampliação da cesta básica e menos itens no imposto seletivo. Esse que é o imposto do pecado. Esse é 28%, é o maior IVA do mundo. O maior IVA do mundo. Quer dizer, manda as favas a categoria de uma reforma que o Brasil precisava, mas que não pode servir para aumentar imposto e nem beneficiar determinados setores. Quer ver? O Senado aprovou ontem por 49 votos a 19 o mais importante projeto de regulamentação da reforma tributária, que vai unificar o chamado IVA, os impostos sobre consumo cobrados pelas 3 esferas de governo, né? Federal, estadual, municipal, recebem uma vez só e eles se distribuem, tem um sistema de distribuição.
As principais mudanças no texto foram a desoneração do setor de saneamento, a inclusão de novos itens na cesta básica sem imposto, como farinhas, maltes, fraldas e biscoitos. Biscoitos também deviam estar incluídos nesse imposto maldito, né? Porque biscoito é gostoso tal, mas engorda, faz mal. Muitas vezes as pessoas se alimentam o dia todo, exageram nos biscoitos. Então o biscoito tinha que ficar mais caro. A exclusão de armas, que não é nada, um grande anseio da população, munições e bebidas açucaradas da lista de produtos sobretaxados com imposto seletivo, que é o imposto do pecado. É aquilo que eu disse, você aumenta o imposto e você dificulta a compra. Bebidas açucaradas, por que você precisa tomar refrigerante com açúcar o tempo todo? As crianças precisam tomar refrigerante açucarado o tempo todo, quando se sabe que esses refrigerantes, tudo isso são ingeridos, são mortais para o ser humano. Mortais. Para que munições? Para que facilitar a venda de munições? Estão dizendo que, do jeito que vai ficar, do jeito que está essa proposta, as armas e munições vão ter menos impostos do que no atual sistema. Não dá, né, minha gente? Não dá. Com isso, a alíquota média do IVA já ultrapassou 28%, a mais alta do mundo. A proposta volta à análise na Câmara e deve ser apreciada na próxima semana, permitindo a sanção do presidente Lula ainda em 2024. Vamos ver se alguém, né, tem o bom senso de trabalhar pela população e dar uma recueta nessas isenções. Eu vou dizer uma palavra dura, mas é verdade. Chamar as coisas pelo nome que elas têm. Isenções criminosas. Isenções criminosas. Senhores deputados devem ter problemas para se mirar no espelho depois de terem votado a favor de uma droga, de um crime desses contra a população brasileira. Crime, criminosas. Já está nas bancas, pelo menos em algumas, a revista Veja. Eu vou mostrar para você o que a revista Veja traz. Olha a capa aqui. Fator saúde. Fator saúde. Entrou em discussão o fator saúde do presidente da República. Não há dúvida sobre isso. Deixa eu tirar essa propaganda daqui, não consigo. Não há dúvida sobre isso. Fator saúde. Não estou conseguindo ler aqui embaixo. É muito pequenininho. Vamos ver se a gente abre isso. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, fator saúde. Aí, aqui tem a matéria, a reportagem da Veja. Fator saúde abre debate inevitável sobre os planos de Lula para a reeleição. O presidente está bem e se recupera rapidamente da emergência médica que levou à sua hospitalização. Mas daqui por diante terá que enfrentar discussão permanente sobre suas condições físicas. Eu acho também, eu vou devagar, não é que eu estou desejando a morte de ninguém, que a questão do vice deve ser discutida. Vice, quando você vai deliberar, concretizar a chapa, o vice é sempre alguém que pode te auxiliar no voto, mas que geralmente, mas onde não se analisa a competência, onde não se analisa se essa pessoa seria um bom prefeito, um bom governador ou um bom presidente. Hoje, nós temos um vice-presidente de alto nível, foi governador de São Paulo 3 ou 4 vezes, candidato à presidência da República, que é o senhor
Geraldo Alckmin. Você pode não gostar dele, mas ele tem credenciais. Se você olhar para trás da história do Brasil, desde Getúlio Vargas, por exemplo, você vai ver quantos vices assumiram. Vamos ver se eu consigo de memória dizer. Getúlio deu um tiro na cabeça não, no peito, deu um tiro no peito e foi substituído pelo senhor Café Filho. Foi um desastre, o Café Filho sofreu um problema de coração, mas foi substituído pelo vice Café Filho. Depois, aí veio o Juscelino, vocês me ajudem, por favor. Aí veio o Juscelino, o vice dele era João Goulart, não houve problema, Juscelino completou o seu período, que naquela época era de 5 anos. Depois do Juscelino, veio o senhor Jânio Quadros. Ficou 7 meses no governo, renunciou, toda uma história, e o vice dele era João Goulart. Eleito numa chapa, naquela época não era junta, a chapa não formava um grupo, um duo unido. Ele foi eleito separadamente, tinha problemas, tinha restrições. Bom, conclusão, veio então o movimento militar, a revolução, o golpe, o que você quiser, de 64. Aí então, quem assumiu, durante o regime militar, o presidente Costa e Silva adoece e morre. Quem tinha que assumir era o vice Pedro Aleixo, um civil, conservador, bom nome e tal, mas os militares não quiseram. Aí colocaram o presidente Médici, terminou o mandato. Depois do presidente Médici veio Geisel, que completou o mandato. Depois veio o presidente João Figueiredo, que completou o mandato. Depois veio o Collor. Aí, não, Tancredo e Sarney. Tancredo acabou não assumindo, foi operado no dia da posse, foi substituído pelo seu vice. Quem era o vice? José Sarney, que era da oposição, que tinha sido o chefe do partido dos militares. Aí você vê quantos vices assumiram. Depois do Sarney veio o Collor, também renunciou, ele vinha sofrendo um processo de impeachment e renunciou, é errado dizer que ele sofreu impeachment, e aí quem assumiu? Itamar Franco. Tivemos até sorte que o Itamar foi muito bem. Depois do Itamar, Fernando Henrique. Aí não aconteceu. Não, aconteceu a Dilma. A Dilma teve como vice o Temer, que teve que assumir. Não é isso? Não, aí veio depois veio o Lula. Depois veio o Lula. Imagine, pulamos o Lula, mas o Lula não teve problema nenhum. E aí veio a Dilma. A Dilma, então, teve o Temer, que acabou assumindo. Então, você vê quantos vices assumiram. Acho que cabe aos partidos terem uma consciência, né, da importância do vice. Vamos ver mais casos aqui que tem a Veja. Saúde, um caso difícil, mas bem sucedido, diz o médico do presidente à Veja. Carta ao leitor, inimigo íntimo de Lula, o PT exerce hoje o incômodo papel de afastar o governo do centro. Brasil, extorsão e propina, troca de acusações, põe CPI das apostas à beira de um escândalo. Olha, quer dizer, quem tinha que analisar um escândalo está à beira de um escândalo. Obesidade. Ozempic ou como é que chama? Monjaro. O que diz o primeiro estudo que compara os remédios? Televisão. Crise de mania de você expõe desafios de fase decisiva para novelas. Cultura. Força em expansão por dentro da fantástica fábrica
da saga Star Wars. Pronto, essa é a Veja. E já deve estar nas bancas, não sei se está na sua banca. Olha aqui a Folha. Atraso no pacote de Lula leva a impasse sobre salário mínimo em 2025. Valor depende da aprovação ou não de medidas do ajuste fiscal pelo Congresso. Despesas obrigatórias estão atreladas ao piso. Olha a responsabilidade do Congresso, que age de maneira assustadora e a gente não sabe o que vai acontecer. A incerteza quanto ao avanço no pacote fiscal do governo Lula, do PT, no Congresso Nacional, levou a impasse sobre o valor do salário mínimo no orçamento de 2025. A depender da aprovação ou não das medidas, o piso salarial poderá variar até R$10. Até R$10. Considerando o projeto de lei orçamentária e as regras atuais de correção, o mínimo pode chegar hoje a R$ 1.528. No entanto, o projeto do pacote altera o cálculo do ganho real, atrelando-o ao arcabouço fiscal. Por essa forma, o piso seria de R$ 1.518. A definição do valor é fundamental, pois despesas obrigatórias como aposentadorias estão vinculadas ao mínimo. O temor fiscal também foi citado pelo Banco Central no anúncio do choque de juros. Ontem, o dólar fechou a 6,11. Não adiantou a intervenção do Banco Central, que despejou no mercado alguns bilhões de dólares. Estadão. Olha aqui o Estadão, que eu tinha conversado com você agora. Senado isenta bebidas açucaradas e armas do imposto do pecado. É bom a gente repetir o assunto. O Estadão sentiu. Projeto que regulamenta a reforma tributária eleva a alíquota do IVA a 28,6%. Texto vai à Câmara. 60% de desconto sobre a alíquota padrão é dado em serviços de saúde nos quais foi incluído o saneamento básico. Até aí tudo bem. Mas você vê, bebidas é um imposto do pecado, criado para desestimular o consumo de itens que façam mal à saúde, ao meio ambiente. Também foram poupadas armas e munições. Não dá, né? Não dá. Isso é uma coisa, volto a dizer, criminosa. Criminosa. Era a oportunidade de você reduzir a venda de armas e você reduzir o consumo de bebidas açucaradas, biscoitos, etc., que fazem mal comprovadamente, cientificamente, à população. Policial civil de São Paulo é preso pela PF em operação contra a propina e rifa ilegal. Agentes recebiam R$100 mil para não interferir em atividades de MCs, né? Especialmente do funk, né? Segundo o Ministério Público, 2 policiais foram afastados. E aí a gente vê, isso em São Paulo, como está a situação da segurança pública em São Paulo, que inclusive, se você analisar, puxa para baixo a popularidade do governador Tarcísio de Freitas. A atuação de Tarcísio na segurança é rejeitada
por 37%, mostra a pesquisa. Ele está bem no geral, mas pode ser derrotado pela segurança pública. A área é a que tem a maior desaprovação, diz Quest. No geral, o governador tem 61% de aprovação, ante 62% da sondagem anterior. Quer dizer, ele vai bem, você vai vendo setor por setor, aqui ele vai bem. Agora chega na segurança pública, governador, sabe o que é isso? Estão cavando a sua sepultura na segurança pública, governador, Vai se preparando, viu, doutor Tarcísio? E olha, com caixão de luxo. O Lula vai. Vai, sim, não sei. Bom, deixa eu ver aqui. Tem uma notícia aqui do Capeta. Eu já tinha perdido. Eu sempre perco as notícias aqui. Não é verdade que eu sou desorganizado. Eu sou muito desorganizado. A notícia é a seguinte, está aqui, estava na minha cara, se fosse uma cobra me mordia. Empresas de café decidem elevar preço em até 40% até janeiro. Você ouviu bem, café pode aumentar, vai aumentar até 40%. As principais marcas de café do Brasil preparam um aumento entre o fim deste ano e janeiro, que deve passar dos 40%, segundo comunicados internos aos quais a Folha teve acesso. As altas vêm após a cotação do grão disparar no mercado global. Ele é parametrado, o café brasileiro, plantado aqui, colhido aqui, torrado aqui, vendido aqui, é parametrado pelo dólar. É uma commodity, então vai subir. O grupo Três Corações, líder do setor, comunicou a seus revendedores sobre o reajuste de 20% para o café torrado e moído e em grãos a partir de dezembro, além de novo repasse de 21% em 1º de janeiro de 2025. Em comunicado aos seus, a empresa cita a alta histórica dos preços do café nas últimas semanas, ocasionada por um conjunto de fatores climáticos que se intensificaram nos últimos meses. Parabéns, o café vai aumentar. Me lembro quando tinha aquela propaganda, lembra da propaganda do Café Seleto? Café Seleto, Diz que quando o dono do Café Seleto entrava no carro, aquele tempo eram fitas cassete, ele tocava essa música. É bonita, viu? A propaganda. Café Seleto, o seu café predileto. Desculpe, eu não queria estragar o seu café. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O Estadão faz um editorial para a gente pensar que é sério. Professores que não sabem ensinar. Estudos do Todos pela Educação revela que concursos públicos para a seleção de professores não testam a capacidade dos profissionais de efetivamente dar aula. Tem um comentário aqui de Henrique Zétola e Jamil Assis sobre aquele voto do Toffoli. Voto de Toffoli desafia o bom senso. Lembra? Sobre internet e tudo. Estou procurando aqui o meu celular. Porque nós vamos saber pelo celular quais são as pessoas que nos brindaram com a sua companhia no cafezinho. Severino Barbosa, Juliana Miranda. Vai aumentar o cafezinho nosso, não. Vamos manter o mesmo preço. Sônia Cristina, Viviane Abreu, Guilherme Maioli, Regina Marta, Pedro Duarte,
Uriel Uebra, Lucivaldo Martins, Janete Rodrigues, José Márcio Ivan Castilho, Carlos Carrara do Ipiranga, Donizete Andrade de Belo Horizonte, Ivan Rosá de São Bento do Sul e Ailton Pereira de Ribeirão Preto. Pessoal, quem assiste ao Jornal do Boris, tecnicamente, é o Fernando César de Almeida e também Luiz Antônio Nartes e Cássio da Silva Emerick, além de Iraci Teixeira, que é responsável pelos adereços e por essa linda maquiagem. Muito obrigado por sua atenção. Esqueça de 13 de sexta-feira. Aproveite o fim de semana. Semana que vem começa e vem dura, cheia de decisões políticas para irritar a gente. Bom dia.